Fala pessoal, aqui é o Night e esse é meu canal de Opinigão. Eu vou assistir o vídeo do Nando Moura pedir a prisão do Sérgio Moro. Fazer um react aqui e vou fazer um lanchinho malacói enquanto isso. Não me critiquem e bora. Eu não assisti o vídeo antes, então é a primeira mão aqui. Hoje nós vamos falar a respeito do pedido de prisão em cima do Sérgio Moro por ter dito que Gilmar Mendes vendia sentenças, né? Em um tom de brincadeira ali no meio de uma festa junina, parece. Reinaldo de Azevedo, a cabeçuna enorme, balangante do senhor Mac, diz que não houve pedido de prisão nenhum. Mas nós vamos falar a respeito disso aqui. Antes eu quero dar aquele recado, que assim como eu estou aqui todo cantarolante, alegre e feliz tocando meu violão, você pode também fazer aula de violões com dois violões de guitarra, com dois dos maiores professores do mundo, eu acho. Fábio Lima e Rafael Neri. O link está aí na descrição, ainda dá tempo de você participar. Tá bom? Não perca essa oportunidade não. E vamos ao nosso tema aqui. Sérgio Moro estava aqui numa brincadeira, acho que era uma quadrilha, festa junina, eu sei lá o que era, festa junina antecipada, estava ali. Não era o punho-bol, eu lembro do Sérgio Moro. Esse vídeo eu vi. Praticamente ele fez uma piada, né? Visitando o pessoal do punho-bol. Punho-bol, me dá até um salame. Um salame. E aí a galera que veio brincar com ele. As imitações do Nando Moura são as melhores, mano. Isso. Não, isso é criança. Vai comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá muito bom. Comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes, e aí ele se lascou. A PGR do mito, escolhida pelo mito, como o Augusto Aras colocou lá, ficou dormindo durante os 4 anos de governo de Jair Bolsonaro. Achavam gente com nota calabreada na cueca, fizeram a busca e apreensão do Fernando Bezerra, líder do governo no Senado, 5,1 milhões, nada, não tem político denunciado. Quando o Sérgio Moro fala isso daqui, Lindor Araújo, opa, prendam, mande para o Supremo. E quem é que vai julgar? O próprio Supremo. O próprio Supremo. Então, a situação no país, você vê que ela, no mínimo, é caótica, não é verdade? Aí saiu, um poste mijo no cachorro e aí tá tudo bem. Poxa, nesses 4 anos a Procuradoria-Geral da República fechou os olhos para tudo que estava acontecendo. Essa do mito, quando ele colocou o Aras na PGR. Tá? A vice-procuradora Lindor Araújo agora manda ele. E manda também o senador Cajuru por ter dito isso daqui. Ela já tinha inclusive arquivado, mas ontem quando saiu esse negócio do Moro, ela tinha arquivado, tá? Quando saiu esse negócio do Moro, Cajuru também, porque o Cajuru disse isso daqui, à época da CPI da Lava Toga. Aí o seu bandido, seu corrupto. Tá falando do Gilmar Mendes. Entendeu? E a CPI da toda vai me provocar. Você vai ser o primeiro. Você vai ser o primeiro a ser questionado. Nós queremos saber como você tem 20 milhões de patrimônio. De onde você tirou esse patrimônio? De Mega Sena? De herança de quem você tirou, Gilmar Mendes? Foram das sentenças que você vendeu, seu canalha. De Mega Sena? Não, foram as sentenças que você vendeu. Bicho é nervoso. Das sentenças que você vendeu. Senador, já foi pedaço dele em Portugal. A sua hora, apartamento em Portugal. Como que o senhor vive 12? Vocês sabiam disso? Eu tenho um portal da transparência, vou apresentar amanhã nas redes sociais. Ele viaja 12 vezes por mês a Portugal ao dinheiro de vocês. Vocês pagam a passagem aérea dele de primeira classe. Porque tem vários imóveis lá, né? Tem vários imóveis lá. Eu quero ver se esse vídeo aqui vai dar tantas visualizações quanto o da Haluca. Haluca deu o que falar, né? O que nós estamos Eu nem sabia o que era Haluca, velho. falando de algo que é seríssimo, certo? Mas todo mundo quer saber do Haluca, não é verdade? Então, É Bidino ou é Bidina? A pessoa só quer saber isso. Só quer saber da putaria, da zoeira, essa porra toda aí. isso aqui foi a época da CPI da Lava Toga,
que investigaria diversos atos administrativos em cima do Supremo Tribunal Federal. Vou deixar aqui o caso do verdade que ele mandou soltar o Beto Richa, o famoso. O Beto Richa é sócio dele, o Aécio Neves é sócio dele, o Marco Muriti. Mano, eu não sei qual é dessas paradas aí do Gilmar Mendes e tal, mas tipo, pô, se tiver prova que ele vendeu a sentença, obviamente ele tá cometendo um crime. Mas se o cara tá falando que ele vendeu a sentença sem ter prova, bom, pode incorrer no crime aí de calúnia, porque é imputar crime a alguém. E aí cabe a pessoa provar que não é mentira, né? Tipo, sei lá, as 300 provas em juízo lá, que é verdade que o cara vem de sentença e pronto, exceção da verdade. Ele é sócio dele da Superpro, aqui perto de Goiânia, aqui em Itaveraí. É Itaveraí, Lerópolis? É Itaveraí. A Superpro tem como sócio ele, o Marco. E agora ele virou réu também. A Procuradoria-Geral mandou ele para o Supremo Tribunal Federal para ser julgado lá por aquilo que falou. Olha, o Aécio Neves. Então nós vamos pegar, apurar, investigar todas as empresas que eles são sócios, que eles têm negociação, por que ele protegeu o Aécio Neves, por que ele protege o Marconi Perillo, por que ele protege tantos outros políticos. Mas não sócio tirando da cadeia. Então, ele é o primeiro voto da nossa CPI na toga, que eu vou ser o relator ou o presidente dela, ou sendo membro, não tem a mesma importância, mas o primeiro alvo é ele, Gilmar Mendes, depois vai os Lewandowski da grande. Dá medo de falar do Supremo Tribunal Federal? Dá muito medo de falar do Supremo Tribunal Federal. A chance que se tinha de coibir abusos do Supremo era aquela CPI da Lava Toga. Eu vou refrescar um pouco a memória de vocês. Vocês se lembram que diversos bolsonaristas iam no Twitter e falavam impeachment do Toffoli, advogado do PT e tal. Quando o Toffoli pega um pedido da defesa do Flávio Bolsonaro a respeito do COAF, todos os bolsonaristas ficaram quietinhos a respeito do Toffoli. Naquela época, ele paralisou as investigações sobre lavagem de dinheiro de todo o país por 6 meses. Ficaram quietinhos a respeito do Toffoli. Aí, não, o impeachment agora é do Gilmar Mendes, os bolsonaristas. Impeachment do Gilmar Mendes. Nas redes sociais só o que se falava era isso. Aí, um pedido da defesa do Flávio Bolsonaro também cai na mão do Gilmar Mendes, que decidiria se ele teria ou não foro privilegiado. Aí todos os bolsonaristas ficaram quietinhos a respeito do Gilmar Mendes. Não, agora é o Alexandre de Moraes. Impeachment em cima do Alexandre de Moraes. E aí o que aconteceu com a CPI da Lava Toga? Você se lembra muito bem. Os bolsonaristas assassinaram a reputação de quem lutava por uma CPI da Lava Toga. E o Flávio... Por quê? Flávio Bolsonaro, né? O cara estava com o rabo preso na justiça. Bolsonaro se uniu com o PT para ameaçar senadores que estavam assinando para essa CPI. E ele próprio não assinou. Faltava uma única assinatura para acontecer esta investigação dentro da lei, dentro da Constituição, em cima do Supremo Tribunal Federal. Agora, todos esses juízes, promotores da Lava Jato estão com risco de serem presos, perderem seus empregos e tudo mais. Todos os presos pela Lava Jato estão soltos na rua e hoje se vive esse clima de autoritarismo. Eu estou com esse livro aqui do meu lado, chamado Operação Banqueiro. E este livro foi talvez a maior violência contra a liberdade de imprensa já vista nesse país. Pera, o livro em si? O Rubens Valente escreveu esse livro que diz o seguinte, eu vou ler para vocês. A história de como o banqueiro Daniel Dantas foi preso e libertado acusando seus acusadores. Então as autoridades do judiciário e policiais que fizeram a prisão do Daniel Dantas acabaram depois sendo eles os acusados. Um acontecimento inusitado assombrou o Brasil em 2008. Faz tempo, você que é jovem dinâmico talvez não tenha nem nascido, mas preste atenção. Não é só a Haluca que interessa não, cara, que nós estamos falando do nosso país. O poderoso e enigmático banqueiro Daniel Dantas foi preso pelo delegado federal Protógenes Queiroz, por ordem do juiz Fausto de Santos, e conduzido ao algemado com uma cela comum, acusado de vários crimes. Mas logo ele foi libertado, por ordem do então presidente do Supremo Tribunal Federal,
do STF, Gilmar Mendes. As provas da investigação, todas foram anuladas. O delegado foi afastado do seu trabalho, elegeu-se depois deputado. O juiz foi transferido para uma vara qualquer, sem brilho e poder. O que teria acontecido? Esse é um livro muito sério, certo? E o Gilmar Mendes processou o Rubens Valente. Ele processou ele na justiça e levou ele para a primeira instância. Na primeira instância, Rubens Valente venceu. Gilmar Mendes teria que pagar, inclusive, R$5.000 de honorários aos seus advogados. Mas aí recorre. 5 mil ainda é pouco, né? Para o honorário dos advogados. E vai para o Supremo Tribunal Federal. Então, Gilmar Mendes seria julgado pelos seus pares do Supremo Tribunal Federal. É uma coisa que não vai dar certo, não dá certo, né? Os coleguinhas dele vão julgar o processo do amiguinho. Rubens Valente é condenado, então, a pagar R$310 mil a Gilmar Mendes, quebrando-o completamente, falindo o jornalista. E, além disso, para que se publicasse novas edições desse livro, teria que constar no livro pelo menos 210 páginas, mais 210 páginas, então o dobro, com a decisão do Supremo Tribunal Federal e com a defesa de Gilmar Mendes. Que bosta, hein? Então eu entendi por que o livro é o próprio atentado. Tornando absolutamente impossível a publicação do livro e assassinando um livro, assassinando a liberdade de imprensa de um jornalista. E tudo isso se esqueceu. Se esqueceu por quê? Por causa da briga de fantasia de Bolsonaro com o Supremo. Bom, obrigaram que esse livro tenha a cópia da sentença de tantas páginas. Mas o cara pode publicar um outro livro bem similar, outro nome, que fala do mesmo assunto. Tribunal Federal, dando todas as ferramentas que o Supremo Tribunal Federal queria para agir com mais e mais autoridade. Autoritarismo, na verdade. Não é nem mais autoridade. Pelo menos eu vejo assim. E aí o Sérgio Moro tenta aqui se defender. Quero aqui registrar para você a minha indignação pela denúncia que foi oferecida contra mim pela PGR. Na última sexta-feira, pessoas inescrupulosas publicaram na internet vídeos editados com o único objetivo de me indispor contra o Supremo Tribunal Federal. Naquela ocasião eu disse à imprensa que os vídeos haviam sido retirados do contexto. Está lascado, está lascado, porque o sistema não perdoa. Tá lascado mesmo, tá lascado porque o pessoal pode pegar um trechinho aqui, começar a divulgar por ali e tipo, a imagem que vai passar é aquela. Vai ficar na internet aí pra sempre. Vai ter sido cancelado, você ir pro Supremo, sei lá, velho. O sistema não vai perdoar aquele que colocou atrás das grades seus grandes manipuladores. Mas eu só vou descansar até eu fuder o Sérgio Moro. Corta essa parte de entrevista, corta essa parte aí da entrevista. Lula volta à presidência da República e diz com todas as letras: só vou descansar quando fuder o Moro. Então você fica pensando na cabeça de uma pessoa, né, que já é jurado de morte pelo primeiro comando aí, né, já é jurado de morte, escapou de um atentado porque foi desbaratinado pelo trabalho autônomo da Polícia Federal, não tem nada a ver com o governo, nem de Bolsonaro, nem de Lula. Foi desbaratinado. E aí, por causa disso, pode ir à cadeia, certo? A cabeçona gigante do Reinaldo de Azevedo disse que não, mas hoje o Reinaldo de Azevedo é um fantoche daquilo que ele era. Tá? Ele é o Constantino, ele muda de opinião para agradar o governo Lula como ele quiser. Existem alguns diálogos, esse aqui publicado pelo Globo, entre Gilmar Mendes e Aécio Neves. E eu acredito que esse é um diálogo
que sequer deveria acontecer. Presta atenção. Oi, Marcelo. Oi, tudo bem? Oi. Você sabe um telefonema que você poderia dar, minha nome aqui, me ajudaria na condução lá? Como é que está a relação aí, mas ponderando. Enfim, ao final, dizendo que me acompanhe lá, que era importante, era Flecha, viu? Flecha, tá bom, vamos ver. Porque ele é o outro titular da comissão, são os três, sabe? Tá bom, falando lá, porque eu falei com a Anastasia e falei com o Tasso. Tasso não é da comissão, mas a Anastasia já está tentando construir Dá uma palavrinha com Flecha, é importante disso, e no final, dá um sinal para ele, porque também não é muito assim, né? Entender a profundidade da coisa. Fala, conversa a posição da OES lá, que eu acho que é material, porque o que a gente pode fazer no limite? É preciso do destaque para dar um sensação para o lugar e volta o texto, que volta antes, entendeu? Então, de destaque é destaque, depois não vai ter volta, entendeu? Você volta o texto e dá uma satisfação para não parecer que a bancada também foi toda ela contratando, entendeu? Se você pudesse ligar para a Flecha aí e falar. Eu falo com ele, ele pergunta, importante direito contra isso, tá bom. Tudo bem? O ministro Marmendes gostaria de falar no senhor, Paulo? Que é o Silvio Barbosa recebendo uma ligação do Gilmar Mendes, foi publicado na época, tá bom? Primeiro foi publicado no Globo, isso publicado na época. Transferiu? Positivo. Obrigado, boa noite. Boa noite. Raio esse de Flecha. Alô? Nosso ministro, Governador, que confusão é essa? a qualidade só loucura, viu? Coisa, eu estou sabendo isso agora. Uma decisão aí do COF, acho que ele pediram do Blairo, né? E junto com o Blairo mandaram aí meio de outros uma delação desse Júnior aqui, desse Ararat, sabe? Então, as coisas, assim, que nem uma busca pessoal, se o COF dele no mercado, não tem nem sentido, que é um dinheiro que eu peguei na campanha para 2010. E que eu não sei o que é, que eu vou ter que olhar no processo, viu? E não tem, graças a Deus, não tem nada aqui que levar, a não ser uma arma com registro vencido, que eu achava que vencia porte, registro não. Então a única coisa, mais nada. Uma loucura, né? Que loucura. Que loucura. Eu estou importante, eu vou começar com o Toffoli. Eu não sei o que é, foi embasado nisso aí que ele falou, que o cara que falou agora eu não conheço, eu vou ter que ir agora o advogado aí na manhã aí, fazer, pegar a cópia, o que é esse dinheiro que ele fala, próximo de 4 milhões, que eu teria feito para campanha, que ele teria dado com ele, pagar umas coisas, eu não sei o que é isso. E é com isso que fizeram a busca pressão aqui em casa. Meu Deus do céu. Que absurdo. Eu vou lá depois colocar na gente conversa. Tá bom, então, ministro. Obrigado pela atenção. Um abraço aí do solidariedade. Obrigado. Se você procurar no Google agora, Gilmar Mendes manda soltar. Você vai ver isso. Gilmar Mendes manda soltar 85 presas do semiaberto para abrir vagas. Gilmar Mendes manda soltar traficantes presos com quase 200 quilos de cocaína. Gilmar Mendes manda soltar empresários da área de saúde. Gilmar Mendes manda soltar Alexandre Baldi, secretário de Transportes de São Paulo. Gilmar Mendes manda soltar Doleiro investigado na Lava Jato. Gilmar Mendes manda soltar, só isso que você acha, mano? Manda soltar casal garotinho. Gilmar Mendes e manda após soltar. a prisão. Eu não esqueço essa aqui que eles estavam discutindo ali com o Barroso. Né? Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado. É um absurdo, Vossa Excelência, aqui fazer um comício cheio de ofensas, grosserias. Vossa Excelência não consegue articular um argumento, fica procurando. Já ofendeu a presidente, já ofendeu o ministro Fux, agora chegou a mim. A vida para Vossa Excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia. Não tem nenhuma ideia. Nenhuma. Só ofende as pessoas. Ofende as pessoas. Qual é a sua ideia? Qual é a sua proposta? Nenhuma. É bilis, ódio, mau sentimento, mal secreto. É uma coisa horrível. Vossa Excelência não se envergonha. Vossa Excelência é uma desonra no tribunal. Uma desonra para todos nós. Um temperamento agressivo, grosseiro, rude. É péssimo isso. Vossa
Excelência sozinho desmoraliza o tribunal. É muito ruim, é muito penoso para todos nós termos que conviver com Vossa Excelência aqui. Você não tem ideia, não tem... Eu não te chamo de Vossa Excelência porque o senhor não é excelente. Cara, eu lembro dessa frase, mas não lembro da onde. Patriotismo está sempre atrás de algum interesse que não é o da justiça. Uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa, uma vergonha. Um constrangimento. É muito feio isso. Isso é o Supremo Tribunal Federal. Presidente, estou com a palavra e continuo. Presidente, por favor. Estou com a palavra e continuo. Não, estou com a palavra e continuo, presidente. Suspenso ou não está? Não, eu continuo com a palavra, presidente. Eu continuo com a palavra. Continuo com a palavra. Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche o seu escritório. Feche o seu escritório de advocacia. Peça a sessão, mas dispensa a sessão. Eita, preura. Lembro aquela vez também. A pessoa vai perguntar isso aqui para o Gilmar Mendes, né? Sim. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Em Brasil, não sei, em México, em Brasil, o crime compensa no Brasil? Não sei. O crime compensa no Brasil? Não sei. Não sei. Não compensa. Eu pergunto a vocês, O crime compensa no Brasil? o crime compensa no Brasil? Quando o Marco Aurélio Melo estava no Roda Viva, ele perguntou para o Neumann: você não confia na sua Suprema Corte, Neumann? E o Neumann ele falou: não confio. Eu vou dizer o porquê. Ele começou a citar uma lista imensa de impunidade, uma lista imensa daqueles que foram julgados pela primeira, segunda e terceira instância, e quando chegaram ao Supremo Tribunal Federal, acabaram sendo soltos. O que é possível fazermos agora, então? Absolutamente nada. Só orar. E aparentemente o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal vai ser o Zanin, que é advogado do Lula. O brasileiro convive diariamente com um sentimento de injustiça absoluta e de impunidade. Tá bom? É isso aí. Grande dia para vocês. Bom, esse aí foi o vídeo do Nando Moura. E essa foi a minha reação. Acho que eu não reagi muito porque não teve muito o que falar, porque acho que o vídeo fala por si só. Mas é isso, eu tava fazendo meu lanche malacói aqui, porque eu tinha que encher o meu bucho, cevar meu estômago. E vou ficando por aqui, só lembrando que eu não tenho opinião, tenho opinigão, e valeu.